tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Começar mais um papo de sábado. Eu sou o Daniel, Ricardo, meu parceiro, e a convidada de hoje é a Dominique Leal Wolff. A Dominique também, a gente chama, eu não vou conseguir te chamar de Dominique, vai ser Domi, tá? Eu não consigo te chamar de outro jeito. Mas, vou me esforçar, tá, Domi? Tá bom, Dominique? A Domi é psicóloga, a Domi é advogada, a Domi estudou um monte de coisa. A Domi é especializada em neurociências e psicologia aplicada. E ela é perita judicial em psicologia clínica pelo Conselho dos Peritos da República Federativa do Brasil. Eu tive que ler, é muita coisa, gente. É muita coisa. Mano, é muita coisa. Quando mandou pra mim, cara, eu falei, mano, como é que a pessoa teve tempo de estudar tudo isso? Desde que ela me mandou esse currículo, eu estou estudando só para esse bate-papo. Assim. Só falei, meu Deus. A Domi é mais uma pessoa que vem nesse canal que ela estudou sozinha mais do que eu e Ricardo juntos, o resto da nossa vida. Mas tirando isso, a Domi é uma pessoa super gente boa, sorrisão e um papo legal. E é por isso que a gente trouxe você aqui hoje, Domi. A ideia era começar esse papo falando sobre uma coisa muito legal que você também me mandou. Você está há mais de 10 anos trabalhando no polêmico, temido, amado, odiado por uns e por outros, que é o SUS. E isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa assim... É muito legal a gente bater um papo sobre isso, porque quebrar um pouco só desse folclore, né, que tem em volta do SUS, que diga-se de passagem, né, não é nem folclore, é filme de terror, né, o pessoal detesta, mas, enfim, como é que é essa história, Domi? 10 anos... Bom, primeiro, sei lá, começa falando o que você quiser de você, se apresenta pra gente, mas eu já queria emendar no SUS aí, porque eu fiquei super... É o que me deixou interessado. Imagino. Bom, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é um projeto fantástico, né? Um projeto brasileiro, um projeto de lei de 1990, e quando ele entrou, a Lei 8.080 de 1990, então quando ele foi provavelmente projetado nessa época, não se vislumbrava o tamanho, provavelmente, e a eficiência, a prática desse projeto. Um projeto de lei, ele, na verdade, ele se torna mais eficiente quando ele é colocado, ele sai da teoria e vem para a prática, né? É para raça, e o né? SUS, exatamente. E o SUS, ele está vivo, né? No Brasil, é um projeto que muitos estrangeiros anseiam em seus países, por exemplo, os Estados Unidos, né? Mas é algo que, assim, não existe em outro país, só existe no Brasil. É simplesmente fantástico, o projeto em si é fantástico. É claro que a aplicabilidade dele não é não é perfeita, mas dentro das possibilidades políticas, financeiras, ele se torna muito eficiente, é algo muito bacana. Eu trabalho há 10 anos no SUS, na linha de frente, em atenção básica de saúde. Já trabalhei em vários equipamentos da saúde pública, então eu posso falar que existem profissionais extremamente qualificados. O que existe normalmente é uma desorganização mais política municipal. Então, esse era um ponto Brasil, que eu ia né? comentar. É isso, o grande problema do SUS é o Brasil. O grande problema do SUS é o Brasil. Mas, assim, assim como muitas outras áreas, tá ligado? Você tem excelentes profissionais, pessoas incríveis, mas que não tem ferramenta para trabalhar. Como é que você me diz? E aí, tipo, desculpa até ser incisivo, como me dizer, como me convencer que o SUS é bom, sendo que ele poderia funcionar melhor se ele tivesse mais equipamentos, se tivesse os equipamentos corretos. Quando eu digo equipamento, eu não estou falando só de, sei lá, um scanner de sei lá o quê. A seringa. Só uma coisa antes, né? Domi, antes de você explicar isso, Domi,
só esclarece para a gente, você falou assim que você já trabalhou em vários equipamentos. Quando você fala equipamento, eu imagino máquinas e coisas do tipo, mas não deve ser isso. Explica o que são esses equipamentos, porque você está falando com um cara que quando fala equipamento, ele sobe numa empilhadeira, entendeu? Não, é o cara, o Domi, é o cara que foi atropelado por por um rolo compressor. Um rolo compressor. Isso é equipamento. Quando ele está pensando em equipamento, ele toma um susto, acha que o rolo está vindo. Eu já voltei, verdade, calma, que eu já voltei a andar. Eu já voltei a andar, isso que importa. Eu realmente, é que o condicionamento é tão real que para mim é tão natural essa linguagem da saúde pública que eu acabo falando assim. Equipamentos de saúde são instituições, são lugares, são lugares onde a saúde pública funciona. Então, unidade básica de saúde então, não é no Brasil. O que a gente chama de postinho. Funciona, meu filho, olha, funciona. Sacanagem. No Brasil, pensa só, é o único lugar que funciona o SUS. É verdade, não, isso não dá para discordar. É o único lugar que SUS. Fato. Então, muito bom. É algo assim, que o equipamento é essa instituição concreta, né? É onde ficam os famosos, por exemplo, o postinho de saúde, que a população está acostumada a falar, eu vou no postinho tomar vacina. O postinho é considerado um equipamento de saúde. Aquele local, aquela dinâmica, aquele lugar é um equipamento de saúde. Então, nós temos inúmeros equipamentos de saúde, desses lugares em São Paulo, nas grandes cidades, enfim, existem inúmeros locais. O SUS ele funciona em âmbito municipal, estadual e federal. Então, nós temos diversos equipamentos de saúde. Sobre essa questão dos insumos, os insumos, ele é real. Existe uma falta, sim, de insumos. Insumos é isso que o Ricardo falou, por exemplo, a seringa, né? A questão do material. Existe uma falta, é real. Mas, assim como existe também falta no setor particular. Eu não sei vocês, mas quando muitas vezes a gente vai passar, a gente pede, por exemplo, para marcar um exame, o exame vai ter lá, se eu sou da Grande São Paulo, como é o meu caso, muitas vezes eu vou encontrar um lugar que faça na Zona Leste. Então, a saúde particular ela é tão defasada quanto a saúde pública nessa questão, no sentido de que ela não é perfeita, a eficiência dela não é 100%. E só que o SUS ele é diferente do setor particular. Por quê? Porque o setor particular ele tem um rol de pessoas que atende, são aqueles que pagam por aquilo. O SUS não. O SUS, independente das pessoas pagarem ou não seus impostos, né? As pessoas todas têm direito. Então, pensa na abrangência territorial, né, geográfica e populacional que existe em termos de equipamentos de saúde, de sistema único de saúde. Não dá para a gente equiparar. Saúde particular também é bem defasada, viu? Eu posso garantir isso para vocês. Sim. É uma coisa interessante que você fala do tamanho, Domi, é o que eu já falei isso outras vezes aqui. Eu só fui ter noção do tamanho do Brasil de verdade, embora eu possa dizer, eu conheço praticamente o Brasil todo, eu viajei o Brasil inteiro a trabalho, eu conheço as principais capitais do Brasil, eu rodei o Brasil inteiro, mas eu só fui ter noção do tamanho do Brasil quando eu saí daí. Porque, assim, morando em outro país, morando aqui em Portugal e conversando com as pessoas e ouvindo delas o que elas entendem por tamanho e distância e tudo mais, foi quando realmente caiu minha ficha do tamanho que é o Brasil. O Brasil é a Europa inteira, em território e em população, enfim, é muito grande. O Brasil é muito grande. Então, qualquer coisa que funcione minimamente, ou vamos usar um termo bem chulo, qualquer coisa que funcione mal e porcamente no Brasil, já é muita coisa. Isso é fato. Entendeu? É claro, a gente vai reclamar, porque, se a gente chegou lá e a coisa não aconteceu do jeito que a gente queria, a gente vai reclamar e a gente, como cidadão, tem o direito de reclamar, o dever de reclamar. Mas, realmente, eu me tornei, inclusive, uma pessoa mais compreensiva depois disso, e não é saudade de casa, não, é que realmente as coisas funcionam de uma forma muito diferente no Brasil. E, assim, antes de eu ver isso, pelo menos, eu não tinha essa noção. Né? Você falou um pouquinho que o SUS, né, quando ele foi feito, ele não foi feito pensando no tamanho que isso ia tomar, né?
E aí eu fico pensando assim, é que nem quando a gente reclama, por exemplo, do trânsito em São Paulo, né? E aí a gente fala assim, puta, o trânsito de São Paulo é uma merda, tal, não sei o quê, mas imagina o trânsito de São Paulo sem a marginal, sem os túneis, sem as obras, tantas obras de uma pessoa que é o amada e odiada também em São Paulo, que foi o Maluf, né, o tio do frango. Mas assim, é a mesma coisa, eu acho que o SUS é que nem a marginal, né? Ele foi uma ideia boa, só que quando foi feito por uma quantidade de pessoas, e agora isso virou um continente e ferrou. Eu não queria ser político, mas eu acho que isso, sei lá, me força a fazer o bom e velho comentário que a política pensa nos 4 anos da reeleição, né? Tanto o SUS, né, por essa lógica, né? Tanto o SUS, quanto os túneis, quanto a marginal, quanto não sei o que, você não está prevendo uma explosão populacional. E também tem o outro lado também. Se você faz um negócio prevendo uma explosão populacional, o próprio povo vai falar assim, cala a boca, nunca vai chegar em 200 milhões de habitantes. Né? A gente tem 100 milhões de habitantes aqui, as pessoas nascem e morrem, não vai chegar a 200 milhões. 200 imagina quando fizeram a marginal... 200 milhões. Caralho, 200 milhões? Imagina quando fizeram a marginal, se quisessem fazer ela com 8 faixas ou com 10 faixas. Iam falar assim, não, o cara tá fazendo isso só para roubar dinheiro. Isso, mas sabe o que é a questão? O ser humano ele não consegue monitorar o futuro. Isso é uma característica do ser humano. É igual, bonito isso. A gente não precisa... repete isso. Calma que eu tô anotando aqui. Mas, sabe por quê? Porque, assim, olha só, a gente não precisa partir por um exemplo macro. Nós podemos citar um exemplo micro. Uhum. Eu vou fazer uma reforma na minha casa. Nós fazemos um orçamento financeiro, um orçamento em relação ao material, à mão de obra, tem uma previsibilidade, teoricamente, que vai atingir, e aí o pedreiro começa a obra. Começou a obra, parece uma infiltração, um cano quebrado, algum problema elétrico, enfim, eu não sei se vocês compartilham ou pensam assim, ou se já passaram por uma reforma, mas nunca é o valor previsto. Nunca sai o valor previsto, sempre sai algo a mais. Então, dá um puta trabalho, né? Onera a pessoa, porque ela não tinha essa capacidade de monitorar tudo que ia gastar, porque não tinha como ver que ia ser feito na realidade. Então, é mais ou menos isso. Por analogia, a gente pode trazer isso, né, para um exemplo macro. Existe um monitoramento, mas não é futurístico, não dá para ser futurístico. Tem que ser pensado mais no momento presente, entende? E eu acho que tem o fator clássico, que é o merda acontece, né? Sim. Não tem outro jeito de falar isso. Sim, bom, um exemplo simples, tá? Eu tô aqui, eu e a minha esposa, a gente foi alugar um apartamento, a gente alugou um apartamento grandão, 3 dormitórios, um monte de coisa. Por quê? Porque nossos filhos, em dezembro ou em janeiro, era para todo mundo daqui, todos os nossos filhos estarem aqui. Aconteceu um monte de coisa com essa pandemia e agora veio só o Dani. Ou seja, a gente adquiriu uma estrutura muito maior do que a gente precisava, e a gente está bancando essa estrutura maior, vai bancar ela por no mínimo 1 ano, sem ter que usar. Se eu fosse um gestor público e estivesse fazendo isso com o dinheiro público, as pessoas iam falar que eu fiz isso para roubar, e porque eu queria estar num apartamento maior. Ninguém ia entender que merda acontece. E se eu explicasse também, ninguém ia acreditar em mim. Ninguém ia ligar, ninguém ia se importar. Ninguém ia dar a mínima, exatamente. Exatamente. Mas aí a gente entra numa seara aí que eu discordo um pouco disso. Eu discordo, é muito pouco, mas eu discordo um pouco, porque algumas coisas elas têm que ter um grau de previsibilidade. Sei lá, o crescimento de um populacional de uma cidade, ela é estatística, né? Então, por mais que não cresceu ou diminuiu, mas o terreno do lado do hospital que você construiu tem que ser seu também, seu prefeitura, né? Mesmo que você não construa ali naquele momento, ele tem que ser seu. Aí você faz o puxadinho depois. Mas aí tem toda a questão logística, tem tudo mais, e eu quero muito mais ouvir. Mas vira favela, né? Se for do lado, vira favela. Não dá tempo de construir, vira favela antes. Mura. Faz murada. Tipo, eu vejo, por exemplo, a escola que eu estudei no ensino fundamental, o Tarsila do Amaral, entra burro, sai animal.
A escola mesmo é bem pequenininha, dava para construir umas 4 escolas ali, naquele lugar. Naquele mesmo terreno, sinceramente, dava para construir umas 4 escolas, e escolas, assim, relativamente boas. Ela fica ali na região do Jardim Celeste, Jardim Jaqueline, ali, o Tarsila. E lá, aquele terreno dava para construir 4 escolas. Porém, o prédio, ele foi, eu não lembro quem foi, acho que foi o Niemeyer que desenhou o prédio é tombado, não pode construir mais, não pode ampliar a escola. Nem aquela época que tinha aquelas histórias de escola de lata, lembra? Eles não puderam fazer para ampliar a escola, para atender para atender mais a população, porque aquele prédio ali é tombado por ter sido desenhado pelo Niemeyer. O Niemeyer só fez merda, hein, mano? Fez a escola que não pode aumentar, fez Brasília, porra, só fez cagada esse maluco. Fez o prédio em curva no centro. Tadinho, não, deixa o velho. Mas, não, o cara foi um gênio, mas enfim, a piada é muito boa para perder, né? Mas, Domi, e como é que é o dia a dia? Como é que funciona como é que funciona o dia a dia? Porque, assim, falar das instituições, falar dos equipamentos, né? Agora eu tô aprendendo mais uma hoje. Falar dos equipamentos é uma coisa. Agora, como é que é o dia a dia disso, cara? Porque na teoria lógico, tem é um projeto muito bom, é um projeto que, se não fosse bom, não tinha tanta gente querendo copiar, né? Sim, real. A gratuidade universal é uma coisa realmente fantástica. Num país do tamanho do Brasil, com toda a complexidade, você conseguir dar uma saúde gratuita, não vou falar agora de qualidade, você conseguir dar uma saúde gratuita para 220 milhões de pessoas, é complicado. Eu estou num país que tem 10 milhões de pessoas e você não faz nada de graça. Você tem um subsídio, você não paga o valor integral das coisas, mas você não faz nada de graça. Então, assim, o projeto é grandioso, independente de aprovar ou não, é grandioso. Mas como é que é o dia a dia? Como é que é trabalhar nisso? Olha, para mim, né, enquanto profissional, é fantástico, né? O meu trabalho, a minha profissão como psicóloga no Sistema Único de Saúde, na atenção básica de saúde, é um trabalho grandioso, porque nós atingimos muito a população, né? É um trabalho direto, o contato é direto, a conversa, o diálogo, ele é real. Então, assim, o meu trabalho enquanto psicóloga, ele apresenta dificuldades, por exemplo, em termos de recursos humanos, tá? Então, vamos pensar assim, na Grande São Paulo, no município que eu trabalho, existem mais de 70 mil pessoas para 3 psicólogos. Então, só um distrito, um bairro que praticamente tem essa população, vamos dizer assim, quase isso. Então, eu não sei hoje, eu não consigo passar com precisão, porque o IBGE está defasado em relação à quantidade de pessoas de Embu Guaçu. Então, mas o trabalho dos profissionais da área da saúde é um trabalho grandioso. Os profissionais, eles são engajados. Eles realmente querem cuidar, eles realmente querem estar com o paciente, eles querem fornecer o que eles não possuem para poder suprir a necessidade das pessoas. Mas o que emperra muitas vezes o Sistema Único de Saúde é a vontade política. Tá? Então, a política, ela traz uma dificuldade muito grande para nós, para fazer funcionar o Sistema Único de Saúde. Isso é real também. Então, a gente está falando de algo político, nós estamos falando de poder executivo, né? Não poder legislativo, mas não do projeto, claro. Só para deixar claro, eu acho, quando a gente fala política, a gente não quer dizer, me corrija se eu estiver errado, tá? Quando a gente fala política, a gente está falando da instrumentalização da política, não de partidos. Né? Isso, então, a gente está falando do negócio política, né? Do business né? Política, não do partido A ou partido B. Isso, exatamente isso. Porque nos últimos 10 anos houve uma mudança de partidos, de comando, e eu acredito que não ficou mais fácil. 20, 30, mesmo da criação do SUS. A gente está falando dos anos 90. Na 90, você teve uma porrada de político diferente aí e nada está solucionado. Na verdade, para nós da saúde mental, não estou trazendo referências a
nenhum político em especificidade, que fique bem claro isso. Nem partido político, porque para mim isso não importa, viu? Mas até antes de você me dizer o que você vai me dizer, que eu já sei o que você vai dizer, a saúde mental, ela passou a ter uma relevância muito maior agora nos anos 2000. Certo? Isso, porque agora nesse período agora dessa nova gestão, que a gestão se faz por diversas pessoas, não é só por uma também. Nós temos uma coletividade que traz a força política, né? Então, assim, essa nova gestão, infelizmente, ela não trouxe uma evidência para a saúde mental, pelo contrário, trouxe um retrocesso. Então, nós falávamos em CAPS, por exemplo, que é um centro de atendimento psicossocial para pessoas com transtorno mental, que veio com uma força total anterior a essa nova gestão, e agora estão ressurgindo os hospitais psiquiátricos. E se nós formos pensar historicamente sobre os hospitais psiquiátricos, por exemplo, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que fica em Minas Gerais, pessoas que eram prostitutas, homossexuais, ou mesmo negros, nordestinos, eram internados lá. Não tinha critério. Desculpa, pessoal de Barbacena, mas eu não consigo pensar em Barbacena e não dar risada. Eu sei que é um assunto sério. Eu sei. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, né? Eu sou da década de 80 e crescido na década de 90. Não... Tá, então vamos falar do Hospital Psiquiátrico lá de Minas. Isso, não, e outra coisa, exatamente. né? E fora que, assim, além desses grupos que você falou, Domi, muitas vezes também você colocava adversário político, qualquer coisa, assim, quem incomodasse era taxado de louco. É louco, e vai pro manicômio, entendeu? E aí vai lá. Exatamente. Porra, e aí sofrer com umas terapias completamente insanas. Lobotomização, né? Eletrochoque. Isso, que a gente nem consegue mais chamar de terapia hoje em dia. Ainda existe, Domi, pelo amor de Deus? Existe sim. Existe, e por isso que é uma coisa assim que está sendo muito discutido por todos os colegas da área da saúde mental. A gente chama de saúde mental psicólogos, psiquiatras, neurologistas, terapeutas ocupacionais, enfim, todos aqueles que trabalham com a saúde de fato mental do indivíduo. Então está tendo um retrocesso, porque os CAPs, eles não são para internação, eles não servem com esse objetivo, eles servem para tratar o indivíduo, mas o indivíduo tem o direito de ir e vir, né? Já o hospital psiquiátrico não, então está tendo retrocesso porque eles estão voltando com força e os CAPs estão deixando de existir. E só que para um equipamento deixar de existir é porque não está tendo vontade política, é investimento financeiro, os projetos existem, mas aí depende de uma vontade municipal, estadual, federal, para que as coisas possam ocorrer, né? Então, assim, é bem difícil, assim, a nova gestão que a gente está enfrentando, eu tenho 10 anos de experiência de SUS e eu nunca senti tanta dificuldade como eu estou sentindo agora nesse enfrentamento das institucionalizações, né? Então, é bem complicado. Mas o SUS, ele traz essa questão de tratamento, de igualdade, de oportunidade. E um dado que eu acho muito legal é que a Constituição Federal de 1988, né, ela, no seu artigo 196, ela previa... Advogada, adoro advogada. Ela previa... É o tal no tal, entendeu? O direito à saúde. Bravo. Né? O direito à saúde era previsto. E olha que interessante, o SUS nasceu praticamente 2 anos depois. Olha como nós, brasileiros, somos zicas, né? Nós somos raçudos. A gente positiva o direito à saúde, a gente fala que todo brasileiro tem direito à saúde, 2 anos depois cria um projeto para realmente todos exercerem esse direito. É isso então, que a gente é pica, concordo com você, mas você vê que, tipo, a meu ver, o negócio devia ter sido meio ao contrário. Você criou a Constituição, você já tinha que ter uma lei ali ou alguma coisa prevista para preparar para isso, porque se a gente colocou essa lei nos anos 90, em 1990, né, para ser mais preciso, 91, é isso?
1990. 1990? Então, ainda era a década de 80, hein? Que fique registrado. Ainda era a década de 80. Quando entrou na década de 90 ali, você realmente não tinha hospital para todo mundo, você não tinha atendimento em todos os lugares, por mais que se tentasse, eu imagino que isso deva ter se, sei lá, normalizado minimamente, como o Daniel falou, tipo, mal e porcamente, agora. Se é que normalizou, se é que realmente atinge todo mundo. Mas também, né, meu? Se tem. Cara, é muito complicado. A gente tem lugar do país que não tem água ainda, não tem água encanada, não tem esgoto. Luz, Assim, pensar em hospital é um pouco para frente, né, cara? Não tem água, não tem esgoto, tipo, porra. Exatamente isso. É muito complicado. E, na verdade, o Ricardo, sabe o que é interessante? Talvez o projeto tenha sido criado junto com a Constituição. Esse dado a gente não tem. Por quê? Porque um projeto de lei, para ele ser publicado, ele não quer dizer que a publicação seja na mesma data da confecção. Entendeu? Então, de repente, a Constituição e o projeto podem ter sido feitos juntos. A publicação da Constituição veio primeiro e o projeto foi sendo discutido pelos poderes legislativos, pelo Poder Legislativo, pelas câmaras, enfim, no caso do projeto de lei pelo Senado, Câmara do Deputado Federal. Então, foi sendo discutido até sair a publicação, que foi em 1990. Não é simples, né, a publicação de um projeto de lei. Na verdade, depois se torna uma lei. Né? Não é simples, é um movimento muito burocrático, muito demorado, às vezes dá muito moroso, entende? Então, exatamente, é difícil, mas pode ser que tenha sido junto, é que a gente não sabe, entendeu? Entendi. Eu discordo um pouquinho do Ricardo, eu já acho que foi feito do jeito certo. Você coloca, vai ter que se vira, vai ter que ter a saúde para todo mundo. Dá seus pulos e faz acontecer, entendeu? Porque eu acho que assim, eu entendo que é legal você se comprometer depois que você tem a estrutura. Mas se a gente fosse se comprometer depois da estrutura, talvez a Constituição tivesse que ter sido lançada esse ano só. Entendeu? E se for ler o resto que tem na Constituição... Imagina se tivesse lançado esse ano, mano. Pode crer, mano. Ia ser uma loucura. Então, é complicado esse lance, porque... que nem, por exemplo, estava falando da parte da parte política, de você voltar com esses hospitais psiquiátricos, que são uma aberração, uma loucura, mas eu acho que é sempre o caminho mais fácil, né? Porque eu, por exemplo, eu sou muito... Lógico, não estou falando dessa parte de problemas mentais, isso é um problema sério, e aí, nesse caso, eu sou muito mais tolerante, mas eu falo, por exemplo, se for falar em termos de criminalidade, o jeito mais fácil de resolver na minha opinião, o jeito mais eficaz, e na minha opinião, o jeito mais correto. O cara é bandido, maluco, tira o cara da sociedade. Como? Infelizmente não temos pena de morte. Por mim já matava, mas não pode. Então, põe o cara preso. Agora, no caso de uma pessoa que tem uma doença mental, eu acho que tem que pensar assim, cara, como é que a gente trata essa pessoa? Como é que a gente cuida dessa pessoa? Só que o jeito mais fácil e o jeito que dá para você aparecer nos indicadores como, olha, estamos trabalhando, estamos resolvendo, é trancar o cara. Então, assim, existe uma preguiça política e outra. E quando você pensa em indicadores, sei lá, posso estar falando uma grande bobagem, mas quando você pensa em indicadores, numa campanha política, você pode falar, olha, gente, estamos dando tratamento para 300 mil pessoas. Só que não é tratamento porcaria nenhuma. Aumentamos só que a partir do momento que você... 90% quantidade de hospitais psiquiátricos. A população, no geral, não faz a menor ideia que o hospital psiquiátrico é diferente de um centro de atendimento, centro de tratamento. Eu cidadão mediano burrão, vou bater palma, vou falar, fez hospital. Eu não sei que o negócio é uma cama, um campo de tortura, porra. É isso exatamente. Foda. E outro ponto que eu ia colocar também em relação a isso é que você consegue ter, se eu estiver falando merda, me fala, Domi. Você consegue ter um acompanhamento. Ali dentro do hospital psiquiátrico,
por essa lógica, você consegue ter, por exemplo, se o cara pode ir e voltar, eu tenho uma questão, sei lá, psiquiátrica X, eu vou no CAPS, amanhã eu falo, não, na realidade eu posso até falar de pessoas que eu conheço, de que eu convivo, né, que falavam, não, você não não vai quero falar, ir, não. Eu não ia citar nomes. Vai lá, foi lá, fez 2, 3 atendimentos, depois falou, não, tô bem, não quero mais não. Entende? Mas aí é direito da pessoa, né? Isso, e dentro do hospital psiquiátrico isso não é possível. Sim, com certeza. Aliás, chegou minha cerveja, minha esposa veio trazer. Mas esse direito de ir e vir, ele é importantíssimo, porque não quer dizer que a pessoa tem um transtorno mental que ela exerce... Isso, me dá o vocabulário, me dá o vocabulário. Que ela possui, que ela não tem, por exemplo, a função da crítica desenvolvida. Não necessariamente, porque depende do transtorno. Né? Se nós podemos falar um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade generalizado, isso não tem nada a ver, isso não afeta a crítica. Então, se a pessoa ela é ansiosa, ela vai ser internada no hospital psiquiátrico, então vamos internar todos nós, porque nós todos somos ansiosos. Então, eu ia perguntar isso agora, eu ia falar assim, Domi, me fala quem não tem algum tipo de transtorno, porque, cara, você conhece alguém que não tenha transtorno? Não, eu não. A gente elegeu um cara que tem uma lista de transtornos. Exatamente. Então, a gente está falando do Bruno Covas, né? Ou o Dória, ou o Bolsonaro, ou o Aprígio em Taboão da Serra, ou o Marcelo aqui, o presidente que acabou de ser reeleito em Portugal. Não, para ser presidente, para ser político, você tem que ter meia dúzia de transtorno. Pelo menos um complexo de Édipo ali tem que ter. Olha, Superman, né? Complexo de Édipo. Parabéns, Ricardo. Muito bem. É a cerveja que está fazendo isso comigo. Mas é exatamente isso, né? Então, olha que critério, não tem esse critério de transtorno mental, hospitalização, não é um critério nem razoável, nem um critério inteligente para ser aplicado. Né? Então, assim, tem que ser analisado, a pessoa tem que ser cuidada por uma equipe multi-interdisciplinar, tem que ser feita uma avaliação bem feita, para que tem que ser tentado todos os recursos de ambulatório, todos os recursos possíveis, para depois pensar em uma hospitalização, e se realmente for necessário, porque muitas pessoas nem tentam. Né? Muitos familiares e outras pessoas, infelizmente, não buscam ajuda porque não conhecem, né? Também, como tem o Daniel vergonha, falou, né? Tem vergonha, porque acha que os outros vão pensar que é louco, porque esse é o que se comumente fala e é erroneamente propagado. Então, é algo que é importante nós pensarmos. Os CAPs, eles são essenciais. Os psicólogos em atenção básica são essenciais, tanto quanto um médico. Até porque nós podemos pensar, eu trabalho com médicos, e os meus colegas médicos, quando muitas vezes eles não sabem, de repente, aquele diagnóstico, se é realmente um diagnóstico físico, eles passam para nós também, psicólogos, para podermos pensar juntos se não há uma comorbidade, ou seja, uma doença psíquica inclusa na doença física. A gente pode pensar aí, por exemplo, a fibromialgia, uma doença que se manifesta no corpo, mas tem cunho emocional, que a gente chama então de doença psicossomática, uma doença que começa no cérebro, na mente, e se manifesta no corpo. Poxa, então por que não dialogar com os médicos? Por que não dialogar com o clínico, com a ginecologista? Né? Então, é essencial, e a gente tem que tratar o ser humano como um todo. É que nós, infelizmente, eu vejo que muitas pessoas têm o costume de fragmentar, a julgar pela cena, não pelo contexto. E aí, normalmente, a gente sempre cai no erro, né? Que frase fantástica. Não, já tem umas 3, 4 aqui já. Já vou colocar aqui no... Mas, ó, eu queria fazer um resumo da nossa situação atual, pegando só uma coisa que a Domi falou. Por que não dialogar? Isso para tudo, cara. As pessoas não conversam. Esse canal foi criado porque as pessoas perderam o poder de trocar ideia, de dialogar.
Então, assim, cara, conversa. Todo mundo hoje em dia está tão cheio de verdade, tão cheio de certeza, que ninguém mais conversa, ninguém mais sabe. Você falou do lance do psicossomático, isso é muito engraçado. Assim, tem um lado engraçado, estou falando de mim, né? Então, tem, tudo tem. Ô, Domi, desculpa, cara, tudo eu sou tem. o tipo da pessoa... Não, sem brincadeira. Eu sou o tipo da... Eu trabalhava numa empresa e a gente fazia, todo final de ano, a gente fazia um trabalho a gente ia passar um dia com umas crianças de um lar lá de Carapicuíba. Assim, era um dia muito gostoso. Só que assim, a maioria das crianças tinha piolho. Eu ficava coçando a cabeça uma semana e eu nunca peguei a porra do piolho. Você entendeu? Sabe, tipo assim, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Se eu tiver com... Eu tô perto de uma pessoa que tá com, sei lá, agora a gente tá falando do corona. Se eu estiver perto de uma pessoa que eu fiquei sabendo que a pessoa tem corona, eu vou ficar numa piração de espirrar 3 dias e achar que peguei também, sabe? Rolam uns baratos, assim, a gente fica meio... Assim, eu acho que a parte psicológica, ela sempre vai ter um peso, sempre. E outra, e é lógico, por que a maioria das pessoas, quando tá com um problema, tipo, foi mandar embora, e aí a pessoa fica doente depois? Porque, porra, cabeça da pessoa, cara. Você tá triste, você tá mal, você tá para baixo. Mano, né? Nessa pandemia, quanta gente aí não tá caindo doente com outras doenças porque não tá aguentando a bucha do isolamento, sabe? E aí você pensar que... E aquele negócio, pô, eu quebrei o pé recentemente. Cara, eu fui no ortopedista, eu fiz cirurgia, eu tomei remédio, eu fiz fisioterapia, eu levei a sério. Porque quando o problema é na cabeça, eu acho que é frescura e vai passar. Porra, uma merda, exatamente. Isso é louco, né? Então, eu vou emendar até, tipo, já vou passar a palavra, Domi, mas assim, emendar nesse pensamento. Como é que a gente muda isso? Porque assim, a gente tem da década de 90, nossos pais, a gente na adolescência e tudo mais, você ia no psicólogo, você era louco. Né? Por mais que tivesse psicopedagogos na escola e tudo mais, você era louco. Hoje em dia, ainda tem isso dos nossos pais, avós, e boa parte da nossa geração também vê dessa forma, mas você também tem o outro lado, que é um lado que, na meu ver, também é tão perigoso quanto, que é o da glamorização da depressão. O que eu quero dizer com isso? E dos outros transtornos, né? E às vezes nem é de fato tem um quadro de depressão, que tem um quadro, né, necessariamente, mas está lá no Twitter. Uau, tô com a terapia em dia, já fiz 30 sessões esse mês, sabe? Não, e tem um outro lance também, deixa eu só cortar rapidinho, que assim, é que nem... Agora não tá tanto, mas há uns 4, 5 anos atrás, todo mundo que era mal educado falava que era bipolar. Mas sabe que na verdade, eu vou só refazer a palavra glamorização para evidência. Sabe por quê, Ricardo? O que acontece? Hoje, ainda bem, com a tecnologia, a gente ganha mais informação. Informação não é conhecimento, são coisas diferentes, né? E esse é o problema então, da internet. A informação... Exatamente. Então, as pessoas pensam, por exemplo, que sentir tristeza é estar deprimido. Então, muitas pessoas fazem o autodiagnóstico ou vão em profissionais que, de repente, por uma questão também de desconhecimento, trazem esse diagnóstico ou, né, falam sobre isso, mas não possuem o conhecimento necessário e real. Então, as pessoas hoje, elas não podem ser tristes? Claro que pode. Tristeza é uma emoção básica que é inata ao ser humano, assim como a alegria, o medo, o nojo. Então, isso faz parte do ser humano, só que as pessoas não entendem que existe um caminho a percorrer entre a tristeza e a depressão. Então, por exemplo, antes de um diagnóstico de depressão, nós temos que pensar, se eu fico triste um dia ou outro por alguma situação, ok, né? É saudável, é o esperado. Se o seu cachorro morreu, você tem que ficar triste, pô. Exatamente. Se você não fica, você tem um problema previsto, tão sério ou maior. Né? Agora, tem pessoas que sentem mais, por exemplo, a tristeza, sei lá, de 7 dias na semana, sentem a tristeza o dia inteiro, os 5 dias direto.
E faz durante 3 meses que elas se sentem assim. Então, aí a gente pensa num outro diagnóstico, que é um episódio depressivo, mas também não é depressão. Depois, quando a gente chega na depressão, a gente tem graus, que é a leve, moderada e a severa. Então, não é simplesmente só falar, você está com depressão, é analisar a frequência e a intensidade que os sintomas se apresentam. Mas é claro que a pessoa que é publicitária, de repente, eu vou dar um exemplo, ou a pessoa que trabalha na limpeza, ou a secretária, ou, né, o professor, será que eles têm, de repente, esse conhecimento? Têm obrigação de ter? De forma alguma. Né? Isso daí, a informação, ela pode vir, o conhecimento pode vir também, mas sempre através do diálogo. E aí, o que acontece? As pessoas falam mais em depressão porque isso está em evidência. Quer dizer que necessariamente seja algo ruim? Não, porque elas começam a entender que, poxa, existem doenças emocionais, existem coisas que não são saudáveis. Então, sentir tristeza 5 dias na semana, o dia inteiro, não é algo natural. Eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Então, busca-se o apoio, o auxílio, porque antigamente não, antigamente, de fato, na época dos meus pais, então na década de 50, 60, era frescura. Você com um bom tanque de roupa, você resolvia a sua tristeza. Vai lavar louça. Exatamente, só que não é assim, né? Eu lavo louça todo dia e sou feliz. Eu lavo louça todo dia, eu sou tristão quando eu tô lavando, eu odeio lavar louça. Tristão. Então, olha, essa história de ficar 3 meses, triste, aconteceu comigo. Eu votei no Bolsonaro, né? Aí eu fiquei não foi só 3 meses, não. Se for juntar, deu mais. Mas tudo bem. Mas a gente eu já superei. O culpado não é porque você. Pra galera, o culpado não é você, o culpado sou eu que votei no Amoedo, entendeu? Fica tranquilo, o problema não é você. Uma coisa, eu estava olhando aqui, lógico, eu não sei se isso é bom, se é ruim, mas é o jeito que eu sou, deve ser ruim então, mas eu sempre levo tudo na minha vida de uma forma bem humorada e eu costumo fazer piada com tudo. E eu estava olhando o seu currículo, que mais uma vez é impressionante, aí eu falei, puta, ela é psicóloga e ela é advogada e é perita e tudo mais. Aí a primeira coisa, uma coisa que veio na minha cabeça naturalmente foi, ela tenta tratar o cara, se não der certo, ela manda prender, né, velho? Qual que é a lógica de você juntar, assim, e agora eu vou explicar também, depois da piada, né, o real motivo da minha curiosidade. São 2 áreas que eu gosto muito. Eu nunca pensei em fazer psicologia, mas sempre admirei. E a primeira vez que eu fiz um vestibular foi para direito. E aí, enfim, na época eu não pude cursar, mas eu gostaria de fazer. Por que os dois? Vamos lá. Olha, são áreas extremamente complementares e extremamente eficientes também quando são aplicadas no cotidiano, seja nas questões psicológicas ou mesmo nas questões do direito, né, em si. Eu busquei fazer psicologia, primeiro porque, assim, o meu interesse na psicologia sempre foi no cuidado do ser humano. Eu sempre tive um olhar muito humano, porque tem pessoas, infelizmente, que não possuem, veem o ser humano muitas vezes como objeto de satisfação de prazer ou mesmo de uso, enfim. As mães de pet, né? As mães de pet. Sacanagem, tô brincando. Brincadeira pessoal das mães de pet. É verdade, mas brincadeira pessoal. É brincadeira, mas assim, eu já ouvi, Domi, numa festa, eu tava numa festa e tipo, a mãe de pet olhou assim, ó, se tiver um gatinho e uma pessoa se afogando, eu vou salvar o gatinho. Aí eu olhei, eu falei, você tem probleminha. Vai procurar um psicólogo que você tem problema. Tente salvar os dois, mas se tiver que dar privilégio, salve o ser humano. Ouviu? Eu geralmente respondo. Eu geralmente falo, tomara que a pessoa se afogando seja você, que daí é melhor salvar o gatinho. Olha, tá vendo, né? Você viu como eu sou fofo? Eu sou fofo, Doug. Super. Eu não sou. Eu não sou fofo. Puta muito merda, empático, muito empático. Mas o que é interessante, então eu sempre tive esse cuidado. O direito, ele não deixa de ter o olhar humano, entende?
Então, os dois, na verdade, eles são complementares, porque a psicologia, ela cuida da saúde mental, cuida do ser humano em sua complexidade. O direito também exerce um cuidado, só que é nos direitos, em relação àquilo que a pessoa está sendo prejudicada, entende? Aquilo que a pessoa não está sendo cuidada também em termos daquilo que ela deve fazer ou tem capacidade, mas se retiram esse exercício dela. É muito mais fácil, quando eu converso com um cliente, entender o que ele quer me passar, por conta da psicologia. Então, se, por exemplo, eu atuo num processo de guarda e o pai é impedido de visitar a criança, é muito mais fácil para mim entender que realmente ele está sofrendo com aquela impossibilidade, porque ele não está podendo exercer o direito dele de pai. Então, eu consigo conduzir, seja, né, as consultas psicológicas ou mesmo as consultas jurídicas, de uma forma muito mais humanitária. E é nisso que eu observo o meu trabalho. Então, na verdade, a psicologia e o direito, ela traz uma complementariedade que é simplesmente fantástica, é magnânima. Hoje, quando eu faço um relatório, por exemplo, como psicóloga para promotoria, eu sei do que o promotor está me pedindo. Que o maluco está esperando ouvir, sei, né? Exatamente, eu sei o que ele quer. Então, é algo muito interessante, que me traz muito mais eficiência, produtividade, né, capacidade, potência no meu trabalho. Eu não tenho dificuldade agora, hoje, em exercer a psicologia, quando a gente traz aí a psicologia jurídica, e nem exercer o direito quando eu preciso da psicologia para algum atendimento, ou mesmo em uma audiência. Então, assim, são áreas que se complementam, não são tão diferentes quanto a gente imagina. É claro que eu já tive paciente que, quando sabe que eu também sou advogada, alguns pacientes meus sabem, tem um que falou essa semana, inclusive, olha, se eu não conseguir resolver a minha questão com a minha mulher, você já vai fazer o divórcio. Aí eu falei, ok. Não, ainda bem que ele falou isso, né? Já pensou se ele fala, se eu não conseguir resolver o problema com a minha mulher, você vai me defender porque eu vou matar ela. Eu falo, meu Deus, eu fiquei preocupado agora. Era esse o ponto, porque talvez nunca tenha acontecido, mas, tipo, é possível que aconteça, né? É possível que aconteça. Tipo, talvez este seja o lado negativo ou o lado mais difícil da relação entre os dois? Olha, essa experiência eu não tenho. Então, se eu falar que graças eu tenho, graças a Deus. eu não tenho assim, parâmetro, né, para essa experiência, para poder trazer algum discurso realmente real. Eu não tenho esse parâmetro. Mas eu imagino, pela minha imaginação, eu acredito que seja um pouco desconfortável, porque ou é um ou é outro nessa situação, né? Não dá para eu tratar esse meu paciente em termos individuais ou mesmo da relação dele, se ele está vislumbrando que eu seja advogada dele, num divórcio. Para mim, não seria interessante nessa situação. Então, como eu não me sentiria confortável, eu pediria para ele procurar algum colega, né? Porque, graças a Deus, temos muitos psicólogos, advogados precisando de trabalho também. Então, bastante. Vamos dividir, né? A frase ficou meio... Você estava cheio de frase bonita, essa daí não ficou legal não, viu? Graças a Deus, temos um monte de gente precisando de trabalho. No... Sim, isso é bom, porque são pessoas se formando, né? É verdade, tem esse lado aí. Olha a pessoa que sabe ver o lado positivo das coisas. Comunicação não... Como que é? Comunicação não violenta, Ricardo. Não violenta. Precisa pensar nisso. Eu estudei umas coisinhas aí de comunicação violenta para dar minhas aulas bem aí. Eu vou ter que estudar isso aí. Como assim? Tem não violenta? Ih, ferrou. É o que se está... É o que há de mais novo hoje em termos de... Mas isso principalmente na área da fonoaudiologia, está sendo muito discutido, mas eu não vou entrar nesse aspecto, senão a gente vai sair muito do que, de repente, vocês queiram falar, porque aqui a pessoa vai falando, viu? A gente quer falar de tudo. E é engraçado que assim, a gente colocou esse programa com uma ideia dele ter em torno de 1 hora, mas isso é proposital, porque tem muitos casos em que na hora que termina, aliás, eu acho que todos os programas que a gente fez, no final a gente sempre fica com aquele gostinho de caramba, vamos ter que chamar de novo, né? Porque merecia mais um papo, que nem hoje a gente fala, hoje falou um pouco mais com a Domi
psicóloga, e talvez seja interessante falar um pouco mais com a Domi, advogada também, né? Por que não? Mas uma coisa interessante que você falou agora há pouco, né? Você mostrou uma forma muito humana do direito, né? E há um tempo atrás, eu não lembro agora quem foi a pessoa, mas eu estava escutando o podcast, eu não lembro, hoje eu estou terrível, não sei se foi do Rafinha ou se foi do Vilela, mas ele estava falando com um advogado, com um criminalista, e ele falou justamente isso, que se você não gosta de gente, não se importa com as pessoas, você não pode ser criminalista, você vai ter que fazer outra coisa. Então foi o Rafinha, né? E isso é muito legal, porque assim, é a segunda vez que eu escuto uma pessoa que é da área falando desse lado humano, porque o senso comum, que como geralmente é uma cagada, mas enfim, o senso comum, né, mostra, a cultura geral mostra que o advogado é aquele cara sem coração, né? O advogado Sim. é aquele cara que ele vai te arrancar tudo que você tem, o advogado é aquele cara que ele tá pensando só no dinheiro, o advogado é aquele cara que defende bandido. Então, assim, é uma coisa que é errado, mas é a fama. Assim Não, como eu, fama, quando sou essa fama se vendedor, eu tenho que falar para as pessoas que eu sou vendedor, mas eu sou honesto, o advogado tem essa fama de que ele também não tem coração, não tem empatia, e que o cara não tá nem aí, ó. Você tá me Mas eu pagando para vejo falar que você é inocente, eu sou inocente, acabou. Mas eu vejo que a Entendeu? fama se Tipo, isso é muito construiu legal também isso por aí. uma questão da quantidade de estudo que esse advogado tem que ter técnico, e quanto mais estudo técnico você tem, aí a TV, o jornal, a internet, o Hollywood, ele vai mostrar ali o advogado técnico, ó, né, ele falou isso por conta disso, e está na lei, artigo X. Né? Então, tipo, essa fama ela tem um motivo para ela existir. Na verdade, Sempre tem, né? acredito que são os estereótipos, né? Assim como o psicólogo é para louco, advogado é ladrão, né? Então sempre tem esses estereótipos criados, porque o ser humano ele vive, ele se alimenta às vezes, ele se abastece muito de fantasias, e a gente entende que quanto mais fantasias, mais sofrimento. O que significa que quando a gente cria estereótipos, a gente cria sofrimento para nós mesmos. Por isso que nós combatemos os estereótipos de forma muito intensa, porque os estereótipos trazem uma dedução irreal, fantasiosa. Não é todo advogado que é ladrão. Da onde saiu esse silogismo? Né? Não tem nem, a gente não consegue nem, gostei. A gente não consegue nem entender Eu vou ter que estudar depois que terminar aqui. Vou ter que ouvir esse áudio de novo aqui. Não, aí a Domi acabou comigo. Quando ela falou quanto mais fantasia, mais sofrimento, eu falei, porra. Então, cara, outra que tá aqui. Eu vou editar isso aqui depois. Eu vou pensar 5 dias sobre isso, cara. Puta merda. Por quê, Domi? Porque quanto mais fantasia, mais sofrimento. Porque o ser humano... Voltei para psicóloga, saí tirando advogada de cena de novo, voltei para psicóloga. Deixa eu mudar agora, a pessoa. Vou deixar de lado. Eu mesmo, Irene, né? Peraí, que agora é outra personalidade. Mas, assim... outro id? Falei certo? Outro id? Outro id. Mano, eu sou apaixonado por psicologia também. Tem que fazer, isso mesmo. Eu senti, acho que todo mundo deveria fazer. Mas, assim, por quê? Os pensamentos e as emoções são coisas que o ser humano não controla. O ser humano só controla comportamento. E aí, o controle do comportamento só vem quando a gente entende o que a gente sente, o que a gente pensa. Se a gente cria fantasias e a gente não controla aquilo que a gente pensa, portanto, as fantasias, então nós vamos sofrer mais, porque nós não vamos ter controle sobre isso que a gente está criando na nossa mente. A gente só controla o que é a manifestação daquilo que a gente pensa e sente. Então, as pessoas, quanto mais elas criam coisas irreais, mas elas vão sofrer, porque elas não vão ter controle sobre isso que elas estão pensando, sobre isso que elas estão imaginando, entende? Para isso, ela precisa entender, bom, se isso que eu estou pensando eu não vou ter controle, eu preciso estar dentro de mim, ter pensamentos que vão ser realmente saudáveis, assertivos, que vão me trazer desenvolvimento emocional, profissional, porque isso vai trazer para o mundo público, vamos dizer assim, que está fora de nós, eficiência, produção, autonomia, independência, entende? As pessoas, elas
O que falta muitas vezes em algumas pessoas é assertividade, né? Então as pessoas ficam ali vivendo coisas na mente dela, na cabeça dela, criando situações, e aquelas situações são irreais. E aí quando em alguns momentos são irreais. E aí quando a gente percebe isso, a gente até fala, poxa, não era bem do jeito que eu imaginei. E eu sofri tanto, e sempre quem cria fantasias, normalmente sofre mais de 2 vezes. Mas, entendeu? Mas aí, tipo, mais uma vez, me corrija se eu tiver... É claro, eu entendi o que você disse, mas a pessoa sofre quando ela sai da fantasia. Não, eu também concordo. Eu também concordo, plenamente. Concordo, porque o que a gente idealiza nunca é o que a gente vive. Ou ela sofre na fantasia? Ela sofre quando ela sai. Quando ela vê a real, né? Quando ela vê a real, exato. Quando ela sai da fantasia. Depende, sabe por quê? Porque, assim, tem pessoas que fogem para a fantasia para não lidar com a realidade. Mas não quer dizer que essa fuga não seja sofrida, entende? Porque o fato dela estar ali vivendo uma fantasia, não necessariamente não quer dizer que ele esteja sofrendo. O sofrimento sempre vai existir. O sofrimento é inato à condição de humano, do ser humano. Entende? Então, a pessoa ela sempre vai sofrer por uma coisa ou por outra. Então, a pessoa vai sofrer, seja... Pessoal da Terra plana. Pessoal da Terra plana tentando provar que a Terra é plana mesmo, né? Tá sofrendo ali, tá com uma dificuldade para provar que a Terra plana ali tá o sofrimento, na própria fantasia. Tá. Eu sofro, logo existo. Né? O pessoal do horóscopo também. Pera, não. Isso a gente fala... O pessoal da... Olha que a Domi, ela acredita em horóscopo, hein? Eu gosto... Peraí, Ricardo, eu adoro horóscopo. Vamos falar direito disso daí. Obrigado, você me deu a primeira decepção. Eu tava só amores. Mas obrigado. Decepções são boas. A gente tem que viver todos os sentimentos. São boas. Mas, enfim, tem uma coisa só que eu perdi lá atrás, que eu ia ter falado, que tá falando de procurar um psicólogo, é louco e tal. Eu lembro, assim, eu tenho uma memória boa para muitas coisas e a maioria das vezes, não foram todas, mas a maioria das vezes em que conversando de uma forma tranquila, sincera com uma pessoa, eu cheguei e falei assim, você já pensou em procurar um psicólogo? A pessoa virou para mim e falou assim, você acha que eu sou louco? Vou te dizer algo que aconteceu não faz Eu geralmente respondo, eu sei que eu sou, mas você não, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou professor, dou aula lá de inglês, e a pessoa tem uma dificuldade, tinha uma dificuldade imensa de aprender, e aí você ia conversando, você ia trocando ideia, porque eu não sou o cara que só vai te dar a matéria e você que se vira. Não, é desenvolvimento, é conversa, é pessoa, é ser humano, né? E aí eu notava que existia muitos medos, muitos anseios. Eu falei, olha, a sua questão... Claro que eu não posso dar essa cartada, mas eu acredito que seria legal... Foi uma conversa de, sei lá, mais de 1 hora, Dona. Então, eu estou resumindo aqui de uma forma muito grosseira. Mas seria legal, de repente, você buscar um aconselhamento, né? Pensar no psicólogo. A pessoa cancelou o curso e veio reclamar que eu estava falando que ela é louca. Infelizmente. As pessoas... existe esse julgamento, é o juízo de valor, né? Então, existe muito isso, esse julgamento construído, esses estereótipos. Por isso que a gente tem que tentar combater os estereótipos, porque os estereótipos, novamente, não são reais. E por não ser reais, eles trazem esse sofrimento, porque psicólogo não cuida de louco. O psicólogo cuida de ser humano, entende? Então, as pessoas, elas esquecem que todos nós somos seres humanos. Qual é a diferença? Alguns não parecem, não, né? Viu? Alguns não parecem. Também acho, fantasia, viu? Pode ser minha fantasia aqui, entendeu? O sofrimento da minha fantasia, mas alguns não parecem muito ser humano, não. Parece estar humano, não ser humano. Parece estar humano. Aí você já voltou a ser professor de inglês, né? Já é ser ou estar. Mas, enfim. Domi, que papo fantástico. Tá sendo muito legal. E eu sabia que esse papo ia ser bom, né? Mas foi melhor ainda do que eu imaginava. A gente vai ter que começar a direcionar para um fim, né? Dessa primeira parte, porque eu acho que a Domi a gente
põe na listinha dos... Vou convidar você de novo, se você vai aceitar ou não. Não sei se você quer, Domi, não sei se você gostou, mas você tá na listinha. Sim, claro. Gostei, obrigada. A gente sempre nesse ponto, é claro, primeiro de tudo, você fique livre para dizer o que você quiser, mas além disso eu te peço, se você achar que deve, sugerir um tema para a gente conversar, e se você tiver alguém para indicar, também é bem-vindo. Certo. Bom, eu gostei bastante de participar, viu? Para mim é muito bacana, porque é importante nós falarmos, todo psicólogo falar um pouquinho sobre a sua profissão, sobre o que ele trabalha, sobre a humanidade da profissão, do que está acontecendo, principalmente em âmbito de SUS, de Sistema Único de Saúde. Nós temos estereótipos, novamente, em relação ao Sistema Único de Saúde, então nós precisamos lembrar que o Sistema Único de Saúde é composto por profissionais que são, em grande parte, eu já trabalhei em várias prefeituras, então, em grande parte, são humanos que realmente querem estar e cuidar das pessoas, né? E isso é muito importante, porque faz com que a gente, principalmente a população, continue acessando o Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde, ele pode não ser perfeito, mas ele busca ser. Ele sempre está em processo de aprimoramento. Então, é algo muito importante. Agradeço muito o convite e, sim, aceito, sim, um próximo bate-papo, com certeza. Podemos mudar depois para o direito, não tem problema também. Né? Cara, que tem tanta coisa na psicologia para falar ainda, mas tanta coisa. Vamos. A gente nunca vai esgotar, tá? Nossa, vai ter uns 19 papos. Exatamente. A gente nunca vai esgotar. Bom, eu acredito que, de repente, nós podemos trazer, né, falar um pouquinho mais sobre essa questão da pandemia, do isolamento, né? E, como sugestão, eu poderia, não sei se eu poderia indicar outra psicóloga para poder falar com vocês. Quem você pode indicar quem você quiser. E se você quiser indicar para que essa psicóloga venha junto com você, ok. Isso, excelente também. Se quiser indicar uma vizinha aí que só bate na porta ali e fica reclamando do barulho, também pode indicar. Quem você quiser, você pode indicar. Certo, então eu vou indicar a Priscila Amaro. Ela está exercendo agora em âmbito clínico, né, a psicologia, e ela está tendo uma pegada muito bacana em relação ao olhar do cuidado humano. Ela simplesmente está agindo de forma fantástica. Eu admiro muito o trabalho da Priscila, enquanto psicóloga clínica também, então eu trago ela porque ela tem ideias maravilhosas em relação a essa questão do cuidado humano, da pandemia, enfim, do Instituto Butantan, da Coronavac, por aí vamos, né? Quando você colocou pegada, olhar e fantástico na mesma frase, eu já quero convidá-la. Exato. Meu, muito que vai sair dessa pandemia de pessoas com ansiedade. Eu vou te dizer de mim, eu preciso sair em algum lugar, já dá aquele, tá, beleza, álcool gel, máscara, beleza, não posso encostar em ninguém. É verdade, pior que acontece isso é só o começo, né? É só o começo. É o medo como emoção básica, dizendo, olha, precisamos nos preservar, existir, sim, tá bom? Então passa o álcool, usa máscara. Não, e é um negócio complicado. Quando sair assim, a vacina, vai se vacinar, o diabo. Eu tenho filhos adolescentes, né? E agora eu fico pensando o seguinte, quando meu filho for sair com uma menina, eu falo assim, filho, proteção, hein? Ele não vai saber se eu tô falando de álcool gel ou de camisinha, cara. Verdade. Filho, proteção, hein? Mas, pai, como é que eu vou beijar com máscara? Vai que o moleque mistura tudo, passa álcool gel na camisinha, vai dar merda isso, cara. Vai dar merda isso. Vai dar merda isso. Domi, da minha parte, obrigado, Ricardo, é contigo. Muito obrigado mais uma vez pelo papo. Valeu, Daniel. Pessoal, se inscreve no canal. Vocês viram que o papo foi foda. O papo foi muito bom. Se inscreve aqui no canal. Mano, eu quero bater 100 inscritos. É só isso que eu quero, sabe? 100 inscritos. Não precisa de 1 milhão. Não tem essa aspiração, mas 100 pessoas ali curtindo nosso conteúdo, trocando ideia com a gente. E o mais importante do que tudo isso, comenta aqui.
troca uma ideia com a gente também, a gente vai responder, a gente vai bater um papo, sugere pessoas, vem trocar ideia com a gente também, porque a ideia é essa. A ideia é bater esse papo, beleza? Mas eu vou te falar, cara, eu nem... Fala, Dona. Eu tenho mais uma sugestão, que também é monstro, hein? Essa também é monstro. Vocês vão ter que ter culhão para aguentar ela. É nóis, vambora. Priscila Ramauê, formada em letras pela USP, mestre pela USP e advogada. Pensa, com experiência internacional... Mas eu vou poder estar falando errado? Não sei não, viu? Porque a bicha é brava. Mas, posso falar problema? Ela é um monstro. Você tem que ter culhão para poder aguentar a Priscila Ramauê. Eita, nós gostei disso. Adoro um bom desafio. A gente pode conversar, a gente pode ser bobo durante o papo, porque eu adoro ser bobo quando eu tô conversando. Ela pode querer cortar vocês pela cervical, mas tá aí tudo bem, né? Tá hora. Eu tô longe. É nóis, vambora. Tá hora, tá todo mundo você é longe pra você, né, ô diabo? Você tá na Portugal. Palhaço. Agora, só uma coisa, o Ricardo estava falando de ele queria 100 inscritos. Cara, eu só queria que esse tipo de papo que a gente teve hoje, que as pessoas vissem isso, cara, porque o que a gente falou sobre preconceitos e sobre imagens e esses estereótipos e tal, cara, isso, eu acho que isso seria legal se mais gente visse, entendeu? Então, seria bacana. Então, galera, compartilha aí, entendeu? Para deixar o Ricardo feliz. E para mostrar para a galera que nem todo vendedor é ladrão, nem todo advogado não tem coração, né? E que nem todo mundo que vai no psicólogo é louco. Isso mesmo. Não, nem todo mundo não, ninguém que vai. Só trata de seres humanos. É, isso mesmo. Não? Só seres humanos. Eu quero arrumar alguém para falar de gênero neutro, mas aí vai ser uma Nossa, eu preciso. Pode ser essa professora aí. Vai ser excelente. Vai ser bom, viu? Vai ser muito bom. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Até. Obrigado.